Hoje nós não procuramos mais pelas notícias ou pelos produtos, eles é que nos encontram. Será que a mídia digital é moda ou é uma revolução definitiva? Para responder a essa e outras perguntas, nós recebemos hoje aqui no programa Entrevista da TV Câmara Bauru o Rafael Albino. Ele é um dos docentes do novo curso de pós-graduação em Gestão da Comunicação em Mídias Digitais do Senac Bauru. Rafael, primeiramente eu gostaria de agradecer a sua presença aqui na TV Câmara. Eu que agradeço, Lidiane. Começar falando sobre esse curso novo que passa a ser oferecido pelo Senac Bauru. O que motivou a criação dessa modalidade? Na realidade, o curso ele já existe dentro da rede Senac desde 2009. Então, enfim, entendendo um pouco essa tendência, do mundo em atuar dentro das redes sociais, das empresas atuarem dentro das redes sociais e até mesmo sabendo, da natureza de vários cursos de comunicação dentro da cidade de Bauru, o Senac Bauru resolveu abrir neste ano de 2014 esse título, trazer esse título para o nosso portfólio de cursos de pós-graduação. Mas ele dentro da rede Senac existe desde 2009. Que tipo de profissional pode fazer esse curso? Tem que ter formação em comunicação? Não. Ele é um curso que acaba abrangendo várias áreas, mas é lógico que principalmente as pessoas que estão de alguma forma ligadas à comunicação, ligadas a relações públicas, à publicidade e propaganda, mas também existe uma vertente do lado tecnológico, porque essas mídias elas envolvem uma série de plataformas digitais, onde você precisa conhecer ali alguns detalhes, então pessoas que estão envolvidas com a internet, elas poderiam tranquilamente cursar. Por que um profissional da comunicação, porque para ele é tão importante estar envolvido ou ter um conhecimento mínimo de mídias digitais hoje? É muito importante porque hoje, assim, no Brasil nós temos praticamente 80 milhões de usuários de internet. Então, se nós pensarmos que quase metade da população brasileira está online, é muito importante as pessoas conseguirem ter domínio sobre todo esse universo que existe, dessas ferramentas digitais e através disso, conseguir de alguma forma trazer um diferencial competitivo para a empresa, fazer um bom posicionamento da marca, da empresa que ela está representando. Então, o profissional de comunicação hoje ele não pode ficar restrito ao mundo offline. Ele tem que, de uma forma consistente, fazer essa integração do mundo on e off, e é aí que entra essa busca por uma especialização nesse assunto. Qual é a perspectiva de trabalho para quem gostaria de atuar com mídias digitais hoje? Hoje nós temos assim, no mercado, como é um mercado recente, existem algumas funções sendo criadas dentro das organizações voltadas para um analista de redes sociais, um coordenador de plataforma digital. Então, assim, as agências de publicidade e propaganda, elas acabam tendo isso como uma característica de um produto que ela acaba oferecendo para o cliente dela. Mas não só nesse meio de agências, dentro mesmo de empresas que acabam produzindo bebidas, enfim, alimentos, existem hoje alguns núcleos dentro da área de comunicação voltados para esse mundo digital. Então, acaba sendo uma oportunidade do profissional também se capacitar. Eu queria aproveitar sua presença aqui e usando a abertura desse novo curso no Senac Bauru como gancho para falar de algumas situações e alguns números que acabam fazendo parte do nosso dia a dia e a gente nem se dá conta. Por exemplo, o uso das redes sociais, em particular do Facebook, que já supera o tráfego semanal do Google nos Estados Unidos. Foram 200 milhões de usuários em apenas um ano. Como os usuários de uma forma geral, mas falando especificamente de uma empresa, de uma marca, podem usar essa ferramenta tão poderosa de forma benéfica? Hoje, se nós formos pensar, o mercado brasileiro, ele o número de usuários dentro do Facebook, ele é o maior que existe no mundo. Então, assim, uma empresa, uma marca, ela conseguindo ter essa interação com o cliente, o consumidor dela de uma forma muito personalizada, isso acaba se tornando um diferencial competitivo para ela. Porque ela conhecendo o cliente, conhecendo os hábitos, ela consegue customizar os produtos para que exista uma fidelização daquele cliente. Então, usar esse tipo de plataforma acaba sendo um belo de um diferencial competitivo. Como deve funcionar o relacionamento digital, o relacionamento na internet com o cliente? Então, por exemplo, a gente costuma adotar uma formalidade quando a gente tem esse relacionamento pessoal, mas e na internet, numa rede social? Isso também funciona? Não, eu posso te dizer o seguinte, as pessoas elas têm que trazer um caráter mais informal. E o porquê disso? As pessoas nas mídias digitais, dentro das redes sociais, elas acabam acabam encarando aquilo como uma extensão da vida pessoal dela, e isso acaba sendo um perigo também. Existem várias situações, várias histórias que você, analisando aí, pesquisando na internet, você vê de pessoas que foram demitidas por determinadas frases que escreveram dentro das redes sociais,
sociais, os perfis pessoais das redes sociais, mas pensando como empresa, para você conseguir gerar essa empatia com o usuário, é importante que você tenha um linguajar mais informal, não tão formal. Uhum. Agora, as gerações Y e Z, elas têm uma conduta, um comportamento muito peculiar, muito diferente dos antigos, né? Sim, comportamentos. Por exemplo, eu estava lendo que para essas gerações e-mail já é coisa do passado. Exatamente. Então, para as empresas que buscam essa massa consumidora, né, buscam esse mercado, é necessário criar um estilo diferenciado. Sem dúvida. Quais seriam os critérios para a criação desse novo estilo? Olha, assim, primeiro é conseguir entender a cabeça desses usuários, desses novos consumidores. Acho que está aí uma grande linha, né? Porque se você parar para pensar que as empresas elas acabam tendo uma visão de marketing, uma visão, né, de divulgação de publicidade da década passada, se você acaba achando que aquele modelo que foi aplicado no passado funciona para o dia a dia de hoje, dos consumidores, dos usuários de hoje, você acaba perdendo a possibilidade de alcançar um nicho que você às vezes não tem acesso. Então, por exemplo, né, as pessoas acham que o Facebook ele é a única plataforma que é aquela plataforma que as pessoas elas conseguem de alguma forma atingir qualquer tipo de público, e não é bem assim. Vou te citar um exemplo bem clássico. Se você é uma empresa de vinhos, por exemplo, hoje em dia já existem redes sociais específicas para vinho. Então, eu acredito que num futuro bem próximo nós vamos ter algumas redes sociais específicas para games, por exemplo. Segmentadas. Bem segmentada. Então, assim, e essa geração Y, né, ela acaba sendo uma geração um pouco incomodada, inconformada e impaciente, principalmente. Então, se você não está dentro do universo onde eles acaba sendo natural para eles interagir, você perde a possibilidade de interagir, né, de ter essa proximidade e acaba perdendo aí a oportunidade de criar um novo nicho e angariar novos clientes. Interessante isso. Que tipo de soluções as mídias digitais elas podem oferecer para uma empresa que está em um momento de crise ou nem nessa situação, mas às vezes que não tem tanto destaque no mercado? Olha, as mídias digitais eu coloco a internet como um grande meio assim de socialização do mercado. Se você tem um posicionamento consistente, coerente na internet, você acaba conseguindo mostrar para o mundo, né, mostrar para as pessoas a qualidade do seu produto e consegue espalhar essa qualidade do seu produto de uma forma que às vezes no mundo físico, real, você não conseguiria. Então, por exemplo, um comentário de uma pessoa, né, divulgando, falando bem do seu produto, se a empresa ela não tem uma atuação tão global, ela acaba tendo uma ação muito local, esse comentário pode aparecer num determinado lugar que ela não imaginaria, né, que chegasse essa informação. Então eu vejo que as redes sociais, a internet, elas acabam auxiliando essas empresas que acabam tendo uma atuação local a expandir essa área de atuação. Agora, apesar da gente saber da importância de estar presente na internet, a gente sabe que muitos empresários, muitas empresas, principalmente as de pequeno porte, ainda não estão inseridas nesse universo Sim. digital. Essas empresas estão perdendo grandes oportunidades de negócios. Com certeza. Lidiane, assim, existe um número que diz que 50% das empresas brasileiras elas possuem um website. E se nós pararmos para pensar que 50%, que o website ele acaba sendo um mínimo de atuação que uma empresa ela pode construir digitalmente, então aí a gente consegue ver que existe uma grande oportunidade para aquelas empresas que ainda não entraram e que ainda precisam começar a construir a marca dela digitalmente de se inserir. Vou dar um exemplo para você de uma situação. Por exemplo, o restaurante que diz que para você fazer pedidos e não disponibiliza um cardápio online. Eu acho que isso assim um exemplo. É um exemplo e provavelmente se você acaba sendo um consumidor um pouco mais crítico, você nunca mais vai interagir com essa marca, com esse restaurante, porque você fala, poxa, ele não consegue me servir no básico, quer disponibilizar o cardápio online. Então, hoje, essa dependência que nós criamos da internet, do que ela nos oferece de plataforma, acaba sendo algo inevitável. Não tem como voltar para trás, não tem como nós hoje nos acostumarmos a viver sem internet. Então, as empresas que perdem essa oportunidade de estar mais próximo do consumidor e de oferecer principalmente conteúdo para que ele consiga de alguma forma interagir com a marca dela, ela está perdendo o mercado.
Agora, ter só um site bonito também não funciona. Também não funciona. É importante, assim, o site, eu costumo dizer que ele acaba sendo uma vitrine, onde você, de alguma forma, está mostrando para o mercado o que você faz, a sua história institucional, se de alguma forma as pessoas elas querem, né, gostariam de entrar em contato, como elas conseguiriam entrar em contato. Agora, se você tem o objetivo de conhecer o seu mercado, conhecer às vezes os hábitos e os costumes do seu concorrente, entender como o seu cliente ele define o processo de aquisição de determinado produto, quais são os critérios que ele leva em consideração, onde ele vai buscar informação, e isso hoje as redes sociais ela acaba sendo um conteúdo entre aspas livre, né? Porque toda rede social ela acaba sendo uma plataforma proprietária, né? O Facebook, o Zuckerberg é o dono do Facebook, mas na teoria ela acaba sendo livre, todas as pessoas podem ir lá, criar o seu usuário e navegar por ela. Então essa informação está ali para você. Agora eu sou empresária, já entendi a importância de estar na internet, tem um site, enfim. Como eu faço para atrair e estimular os clientes a participarem ativamente das ferramentas nas quais a minha marca está inserida? Olha, acho que o primeiro ponto é você ter uma regularidade na oferta de conteúdo. Não adianta você simplesmente ir lá, criar uma página e achar que isso já é o suficiente. Então, essa regularidade, né, essa consistência que você acaba gerando com essa regularidade, já mostra que as pessoas olhem e pensem, nossa, pera um pouquinho, essa empresa ela tem algum tipo de conteúdo e ela está aqui dentro dessa rede ou dessa plataforma digital. Uma outra questão é o conteúdo. O conteúdo ele tem que ser um conteúdo que eu costumo dizer que é o cross, né? Ele tem que ser horizontal. Não adianta você acabar querendo falar só da sua marca, só dos seus produtos. Você tem que de alguma forma agregar algum tipo de valor por trás daquela postagem que você está fazendo para o seu usuário, para ele entender, nossa, essa empresa ela é muito mais do que uma vendedora de determinado produto ou serviço. Ela acaba sendo também uma provedora de conteúdo de qualidade para que de alguma forma influencie meu processo de aquisição daquele produto ou serviço que eu estou interessado. Então, acho que isso acaba sendo também um ponto muito importante. Agora, Rafael, existem algumas condutas que acabam incomodando mais, né? Acabam contribuindo mais para o marketing negativo do que positivo na internet. Por exemplo, envio de spams. Sem dúvida. Aquela história de você ficar marcando os amigos no Facebook, então você fica publicando constantemente propaganda da sua empresa e marcando as pessoas. Eu estava lendo, inclusive, que aqueles anúncios que quando você abre um vídeo no YouTube e tem um anúncio que você pode pular depois de 5 segundos, que 90% das pessoas pulam esses anúncios. Sem dúvida. Enfim, o que é inadmissível para uma empresa que deseja se consolidar e ampliar o seu leque de clientes na internet? Eu acho que o principal ponto, as empresas elas têm que buscar ao máximo é a profissionalização. Todos esses exemplos que você acabou citando, eles mostram que não houve um estudo prévio de qual é o hábito do usuário online. O usuário online, por exemplo, ele não gosta desse tipo de forçação de barra, que é você acabar colocando, marcando ele, enfim, fazendo com que ele tenha que interagir com aquele tipo de conteúdo sem ele ter interesse. Aí eu já digo eu já vou sustentar o porquê que eu disse a questão da profissionalização. YouTube mesmo, se você perceber aqueles vídeos curtinhos de propaganda que tem alguns que são fantásticos, porque são muito engraçados. Então, de alguma forma, né, a empresa profissionalmente, ela pensou em, opa, pera um pouquinho, eu preciso chamar a atenção de outra maneira. Não é como, né, um mero comercial que eu coloco dentro da mídia, né, seja TV, seja rádio. Não, eu preciso de alguma outra forma prender esse usuário de internet e mostrar. Nos primeiros 5 segundos. Exatamente, nos primeiros 5 segundos para que ele passe os próximos 20 interessado em ver a minha mensagem. Então, acho que a profissionalização é a palavra aí que diz, a busca pela profissionalização para não cometer esses erros. Agora, o comércio, o consumo online tem crescido gradativamente. A gente observa que hoje, muitas vezes, a variedade de produtos oferecidos na mesma loja virtual é bem maior do que na mesma loja física. Olha, a gente não tem esse produto aqui, mas se você entrar no nosso site, você pode comprar por lá. Qual que é a tendência? Qual que é o futuro desse filão? Esse grande, assim, essa questão do comércio eletrônico, ela tem virado um hábito dos brasileiros, mas ainda está longe do ideal. O hábito do usuário brasileiro, ele ainda é um pouco desconfiado, né? Ele não tem a grande maioria. Se nós olharmos, lógico, algumas pessoas da faixa etária dos 20, 25, 30, 35 anos, para eles já é natural interagir dentro desse meio, né, de compra online. Mas para pessoas mais velhas eles acabam tendo uma certa desconfiança se realmente
simplesmente, né, eu vou colocar as informações pessoais ali, informações de conta bancária, como que vai ser isso, como essa informação vai ser tratada. Então existe uma certa desconfiança, mas essa questão da oferta online, né, de produtos online, ela não tem como também voltar atrás, né? Hoje nós temos alguns sites que são específicos online, ele só vende online, não tem mais aquela história de eu ter minha loja física e a minha loja online. E um exemplo clássico disso, que eu acredito que todo mundo já interagiu de alguma forma, é o Netshoes. O Netshoes você não tem nenhuma portinha física dele, é tudo online, é tudo vendido online. Então, hoje existe, né, uma tendência, já existem aí várias empresas que elas modelaram o negócio delas para ser somente online. Então, acaba sendo, né, acabam se gerando uma certa, além de se criar um novo canal de venda, é muito mais econômico, né, você sustentar um site, por exemplo, online, um comércio eletrônico, do que você ter um ponto físico que às vezes, né, não sofre de dificuldade de acesso. Hoje em dia a gente sofre muito com essa questão de você conseguir chegar em um determinado lugar e parar para conseguir comprar. Então, o mundo online, né, dessa questão do comércio eletrônico gera uma série de oportunidades aí que o mundo offline acaba não tendo, mas aí eu coloco uma ressalva, não é que o mundo online vai, né, acabar com essa questão do comércio pessoal, porque nada melhor do que você ter um bom vendedor que saiba, né, assim, explicar o seu produto, fazer com que aquela experiência de compra para o seu consumidor ela seja a melhor possível. Então, eu diria que é um complemento, é um novo braço que acaba sendo criado e que existe ainda muita oportunidade aqui no Brasil da gente criar esses novos comércios, essas novas formas eletrônicas de compra. Interessante. Agora você falou sobre as pessoas que acabam sendo até demitidas, né, em função de comentários inadequados que fazem nas redes sociais. Exato. E eu sei que tem muitas empresas utilizando como ferramenta de recrutamento também os perfis nas redes sociais. Como você avalia essa nova tendência? É interessante, Lidiane, porque recentemente eu estava conversando com um amigo e esse amigo estava compartilhando como foi o processo de seleção para uma vaga que ele acabou entrando. A pessoa da RH explicou para ele que antes de ir e analisar o currículo dele, ela pegou o nome completo e fez uma consulta no Google para entender. Deixa eu ver o que o Google acabou indexando dessa pessoa. Aí ela olhou ali, viu que não tinha nada muito comprometedor, aí ela falou assim, agora eu vou dar uma pesquisada como é a atuação dessa pessoa no Facebook. Então deixa eu entender quais são os hábitos o que essa pessoa gosta, o que ela comenta, qual é o nicho de amigos dela, enfim, né? Deixa eu entender os grupos que ela faz parte. Depois disso, a pessoa fez uma análise do perfil do LinkedIn. Então ela foi lá e falou, olha, legal, essa pessoa ela não tem nada muito sujo dentro do Google, ela tem algumas curtidas, alguns comentários aqui, né, dentro do Facebook normais, né, no perfil pessoal, e no LinkedIn ele tem um perfil, né, profissional completo, com indicações, uma boa formação, e ela simplesmente ignorou o currículo, ela não precisou. Então eu vejo que essa questão, né, de recrutamento de pessoas e o que se coloca dentro das redes sociais acaba sendo uma tendência para acabar com esse modelo de eu monto um currículo, porque se você for parar para pensar, o LinkedIn ele já oferece todas as informações que um currículo normal, né, o que a gente está habituado a receber, tem. Porque ele tem lá onde você trabalhou, onde você estudou, quais são as suas habilidades, as suas experiências. Melhor ainda, tem lá recomendações. As pessoas acabam, né, alguém que você fez um bom trabalho acaba te recomendando. Então isso acaba sendo um processo que eu acredito que esse pessoal de recrutamento vai acabar de alguma forma aderindo aí às redes sociais para essa tomada de decisão. Esse foi um exemplo de um amigo que conseguiu uma vaga por, né, ter uma atuação dentro das redes sociais ali coerente. Teve sorte. Agora, o feedback na internet acaba sendo muito rápido, né? As empresas estão preparadas para lidar com essa demanda? Olha, aí eu volto para a questão da profissionalização. É muito importante você ter uma pessoa focada ou uma empresa terceira contratada específica para te monitorar, porque isso faz parte do trabalho de monitoramento da marca dentro do que a internet oferece, né? Não só as redes sociais, mas dentro do que a internet oferece. Então, se você não tem alguém especializado nisso, alguém focado nisso, você acaba perdendo às vezes a oportunidade de dar uma resposta mais rápida para o seu cliente, para o seu consumidor, você acaba perdendo a oportunidade de identificar uma falha no seu produto e melhorar o seu processo porque você simplesmente ignorou aquele tipo de comentário que foi colocado. Aí eu vou citar um outro exemplo. No ano passado, um aluno, ele comprou o equipamento da Samsung e o equipamento dizia que existiam 3 saídas de áudio.
E aí ele abriu o equipamento e falou, opa, tem alguma coisa estranha, porque não estão três saídas de áudio, não, tem 3 aqui fora bonitinhas. Agora, quando ele abriu, ele viu que só tinha 2. A do meio não tinha nada, era um vazio. E aí o que ele fez? Ele falou, professor, o que eu faço? Eu comprei esse equipamento e tal. Eu falei, olha, então vamos fazer o seguinte, escreve um comentário no Twitter, use a hashtag Samsung e comente dizendo que você não se conforma em ter recebido, enfim. E o que acabou acontecendo? A moral da história. A Samsung entrou em contato com ele, porque ela estava fazendo esse monitoramento, disse que na especificação técnica o equipamento ele efetivamente não tinha 3 saídas de áudio, eram só 2 saídas de áudio, e que ele poderia devolver o equipamento e ter o dinheiro de volta se ele não estivesse confortável com isso. Então, assim, isso no intervalo de 3 dias. Né? Em que momento dessa nossa sociedade você imaginaria ter um retorno desse da Samsung em 3 dias? Então, as redes sociais elas acabam proporcionando essa personalização de atendimento online. Agora você falou de um ponto interessante, quando a demanda é negativa, né? A gente tem alguns sites como Reclame Aqui, por exemplo, ou blogs, né? Pessoas que têm blogs alimentam essas ferramentas unicamente para avaliar marcas, para avaliar produtos. Como deve ser o comportamento? Claro, a gente falou na rapidez da resposta, sim, mas além disso, o comportamento da empresa nesses casos. A empresa, assim, se você olhar o Reclame Aqui, banco tem muita reclamação, né? Se você olhar o ranking dos principais fornecedores que sofrem reclamação, são bancos, são serviços de banco. Qual que é o posicionamento do banco? Né? O banco ele acaba colocando para o cliente dele aquele problema, explicando, né, a solução para aquele problema, mas principalmente admitindo que existiu um problema. Então, assim, eu acho que o mais importante quando você acaba recebendo uma crítica dentro das redes sociais de algum cliente seu, algum consumidor, é reconhecer efetivamente que houve algum problema naquele atendimento ou naquela entrega daquele produto, mas principalmente resolver o problema. Não adianta também você falar, olha, eu vou te mandar daqui 5 dias um produto e não fazer nada, não agir em cima de nada. Eu tenho um exemplo um pouco negativo com um site de comércio eletrônico. Eu quis comprar um celular, aí o site me deu um prazo de 15 dias. Eu falei, ótimo, tranquilo, 15 dias, não é ok, estou acostumado em 7, mas 15 é razoável. Depois de 15 dias ele não me deu retorno nenhum. Eu simplesmente fui acompanhar o pedido dentro do site e percebi que eles tinham reprogramado para mais 15 dias. Eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Aí eu entrei lá no chat online, no atendimento online e questionei. Falei, olha, tem esse pedido e tal. Não, senhor Rafael, dentro de 5 dias o produto vai estar na sua casa. Não estava na minha casa dentro de 5 dias. Aí eu fiz uma reclamação, Reclame Aqui. Enfim, o moral da história, eles devolveram o dinheiro, só que perderam um cliente. Porque eu percebi que assim, eles não tiveram essa transparência na relação. Se eles tivessem falado que não tinham o produto em estoque, era muito melhor do que ficar postergando essa entrega e ficar adiando a entrega do produto. Então, a empresa ela tem que admitir o erro, tem que agir, mas agir de forma transparente, não ser aquele só no discurso, né? Acaba só falando que vou resolver e não resolve o seu problema. Agora a gente está em ano de eleição, Rafael. Sim. Mídia digital e política, dá para usar com eficácia? Com certeza. Assim, os Estados Unidos, o Obama ele acabou sendo um case muito forte em 2008, né? Todo mundo falou sobre, né, a atuação do Obama e tudo mais, como, né, Yes We Can, a hashtag Yes We Can, que foi mundialmente aí difundida. E eu acredito assim, né, dentro do Brasil existem algumas limitações até legais mesmo para você não ficar fazendo propaganda política antes do tempo, enfim, né? Existe algum certo conflito em cima do que é possível e o que não é possível. Nos Estados Unidos acaba sendo um pouco mais liberado isso, né? As coisas são um pouco mais liberais. Mas é possível você alinhar, principalmente porque o político, qual é a grande função dele? É ser um representante, né, da esfera executiva dos cidadãos. Então, se você, como um político, e aqui em Bauru eu gosto bastante da atuação do vereador Roque. O Roque, a todo momento ele presta contas, ele coloca as informações sobre o que está acontecendo aqui na Câmara, enfim, ele informa efetivamente aquelas pessoas que de alguma forma têm uma empatia com ele, do que está acontecendo através das redes sociais. Então é uma forma eficaz de você, como, né, um político, estar comunicando às pessoas do que está acontecendo, ensinando elas, trazendo informações ricas para que ela consiga se conscientizar e de alguma forma até influenciar ela como, né, como um cidadão.
Tá certo, essas são algumas das dicas, então, que você vai conferir no curso de pós-graduação em Gestão da Comunicação e Mídias Digitais do Senac Bauru. E eu queria, para a gente encerrar a entrevista, reforçar aqui a abertura do curso, o que devem fazer as pessoas que se interessarem nessas aulas, né? Que documentos devem providenciar, Rafael? As pessoas que estão interessadas, elas têm que ir até a unidade do Senac, né? Ou fazer a sua inscrição online, e elas devem portar, né? Elas devem ter concluído o curso de graduação, então isso é muito importante. Algumas pessoas acabam indo até a unidade e elas não concluíram o curso de graduação ainda. Então elas precisam ter concluído o curso de graduação, precisam ter certificado do curso de graduação, e isso já é o suficiente para ela poder entrar no curso e ingressar no curso. Então a nossa previsão é que o curso inicie agora no mês de março. E, enfim, né, os interessados, a unidade ela tem um atendimento, acho, muito personalizado, assim, então qualquer tipo de dúvida, qualquer informação, o site do Senac tem bastante conteúdo, o site do Senac Bauru, mas o nosso atendimento presencial também tem, ele pode ajudar as pessoas a se informar melhor. Maravilha, esse é o Rafael Albino, um dos docentes do curso de pós-graduação do Senac Bauru. Obrigada pela presença, pelos esclarecimentos, o bate-papo foi ótimo, você já está convidado a voltar na TV Câmara. Tá certo, eu agradeço a oportunidade, Lidiane. Eu agradeço também sua sintonia mais uma vez conosco. Esse programa será exibido durante toda a semana pelos canais 10 da NET e 60.3 UHF Digital. Valeu a sintonia, até a próxima.